Começa agora. Fiscalize Conta. O Ministério Público de Contas mais perto de você. Boa tarde, ouvintes. Está começando agora mais um Fiscalize Conta. Eu sou Paola Carvalho. Boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora. O Fiscalize Conta é o programa do Ministério Público de Contas de Roraima, transmitido todas as quintas-feiras a partir das 12h30 aqui na Rádio Folha FM 100.3. A proposta é aproximar a sociedade das ações do MPC, lembrando que você, ouvinte, também pode participar mandando a sua pergunta, sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648, repetindo 98406-9648. Pode enviar essa mensagem que nós vamos ler a sua pergunta no ar. Estamos aqui nos nossos estúdios de hoje com o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Adnan Youssef. Ele irá conversar com a gente sobre as condutas vedadas a partir do dia 2 de julho para as eleições deste ano e também com o assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, Raimundo Siqueira, certo? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso estúdio na Rádio Folha e ao Fiscalize Conta. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui nesse momento aqui, tratando das eleições. O MPC ele, busca trazer com o Fiscalize em Conta não só as ações do MPC, que a população já tem conhecimento, mas também informações, né, de assuntos pertinentes. E como sabemos que estamos chegando perto das eleições e algumas datas, segundo o calendário eleitoral, né, do Tribunal Eleitoral, segue o Tribunal Superior Eleitoral, algumas datas, tem algumas condutas que vão passar a ser vedadas a partir desse momento. Dia 2 de julho é uma data significativa e alguns agentes públicos vão ter que parar de fazer algumas coisas. A gente queria saber do senhor, comandante judiciário, se você podia explicar um pouquinho para a gente quais são essas ações e por que elas são vedadas neste período. A gente tem que lembrar que a gente está no período eleitoral e a legislação ela estabelece um princípio, que é o princípio da paridade de armas, ou seja, paridade de armas. Todos aqueles que concorrem têm que ter a mesma chance, as mesmas condições. A gente sabe que o uso da máquina pública ela é proibida pela legislação eleitoral. É claro que a partir de 2 de julho nós temos diversas condutas que são proibidas, mas antes nós também tínhamos algumas condutas. Por exemplo, a utilização de propaganda, gastar mais com publicidade institucional acima da média dos últimos 3 anos. É um exemplo. Então veja, foi o primeiro semestre. Nós também temos a partir de 2 de julho são as condutas mais claras, né? Por exemplo, o candidato, o agente público, aquele que está mandando no governo, no estado, no município, ele não pode, por exemplo, participar de inaugurações, certo. Não pode contratar shows, né? A partir do dia 2 de julho. Ele também não pode fazer certas remoções de servidor. E por que tudo isso? Para evitar perseguição ao servidor público. Certo. Ele não pode fazer determinadas nomeações de cargos públicos. Contudo, a própria legislação estabelece algumas exceções. Por exemplo, ele pode nomear aqueles candidatos que um concurso homologado até dia 2 de julho. Então, esses poderão ser nomeados. O Poder Judiciário também pode fazer essa nomeação, porque afinal de contas, os servidores, os chefes daqueles poderes não estão concorrendo na eleição. Então, o objetivo é que haja uma equidade na eleição, para que um candidato não saia à frente do outro. Afinal de contas, nós como eleitores, não podemos ser influenciados por um ato governamental. Na realidade, nós queremos uma eleição que se discuta ideias, né? E alguns programas sociais também são vedados nessa época. E o senhor pode ressaltar qual é o motivo dessas ações ficarem proibidas? Assim, a gente sabe que tem essa disparidade, né? Por exemplo, o candidato que está se candidatando pela primeira vez agora e alguém que já ocupa um cargo, né, por conta das eleições, é realmente sobre essa questão da possibilidade de vantagem da pessoa que está num cargo público, por isso que ela fica vedada essa ação? Exatamente, você acertou no ponto. Para que aquele candidato que não é profissional, aquele candidato que está iniciando agora na política, tenha as mesmas condições da disputa. A gente sabe que a máquina pública era muito grande, né? E ela pode influenciar o resultado do eleitorado. Então, para evitar isso, o próprio legislador falou, opa, Fábio, agora não. Agora é todo mundo igual. E, por exemplo, vamos imaginar, uma das vedações é o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Imagina se no meio da campanha eleitoral um candidato chega e fala, olha, eu quero fazer um pronunciamento. Pelo cargo dele, ele poderia. Sim. Mas E ele poderia utilizar isso, além da propaganda normal, para sobressair sobre os demais candidatos.
E acaba que o eleitorado ele acaba sendo prejudicado na escolha dele. Então o objetivo é evitar esse tipo de uso da máquina pública também. É uma ideia para manter a legalidade e também manter a equidade, né? Entre os candidatos, né? Certo. E com relação ao agente público que ele infringir essas regras, e ele pode ser punido de alguma forma, qual é a penalidade que ele pode ser, que ele pode levar se ele descumprir, se ele nomear alguém, se ele contratar um show nesse período, o que ele pode sofrer? Pois bem, as condutas vedadas, elas têm diversos tipos de penalidade, vai depender do caso concreto, tem desde multa de 5 a 25 mil reais até a cassação do registro e do diploma dele, do seu mandato. Cassação de diploma. Então entendi. pode acontecer, as consequências são muito graves. Então aquele agente público, ele tem que pesar muito bem quando ele vai realizar uma conduta vedada. Ele deve estar bem assessorado, mas ele não pode realizar isso, porque no final das contas ele pode ganhar a eleição e pode não levar. Pode tomar posse e pode não concluir o mandato. Então tem que ficar bem atento a isso, né, para não ser penalizado de alguma forma com essa irregularidade. A gente está falando aqui sobre as ações dos agentes públicos, mas também a gente tem que pensar na sociedade em geral, né, na população. Tem algumas regrinhas que também o pessoal tem que obedecer para cumprir as regras eleitorais. E com relação à população, tem alguma regra que passa a ser, ou já está em vigor, que não pode realizar nesse período eleitoral, principalmente com relação às redes sociais? Como que fica a população? Eu tenho um candidato, eu quero mostrar meu apoio ao candidato, eu posso fazer isso na minha própria rede social, fazer comentários? Como é que fica essa situação? Pois bem, a gente está no período de pré-campanha. É um momento adequado para a gente discutir as nossas ideias, para que esses pré-candidatos apresentem a sua plataforma. Não pode haver o pedido expresso de voto, nem implícito. Então, assim, certas palavras que a doutrina chama palavras mágicas, os tribunais, né? Vamos eleger fulano de tal, não pode ser dito. A população, ela pode se manifestar, nosso ordenamento ele não permite a censura prévia. Certo. E assim, até o dia 15 de agosto é a pré-campanha. Do dia 16 para frente já é a campanha eleitoral e tem a propaganda eleitoral e lá tem suas próprias regras. Nesse primeiro momento, o que não é permitido na propaganda eleitoral não é permitido na pré-campanha. Então, assim, a questão, entra um eleitor e fala, parabéns, meu candidato. Não tem problema, isso aí é natural, faz parte, é uma troca de ideias. Ou o candidato também... obrigado pelo seu apoio, alguma coisa assim. Obrigado pelo seu apoio. Ou senão ele vai e manda um WhatsApp para ti, parabéns pelo seu aniversário. Não tem problema quanto isso. Não é um pedido expresso de voto, não é um pedido implícito de voto. Outra questão que a gente tem que ter cuidado é o impulsionamento. O impulsionamento ele não pode ser aquele massivo, a gente tem que ter uma modicidade na questão do financeiro. Isso, inclusive, foi motivo de cassação na eleição passada. Uma pessoa, um determinado candidato não foi aqui em Roraima, em 2018, o candidato a senador ganhou a eleição, só que na pré-campanha ele exagerou nos gastos eleitorais e foi cassado. Olha aí. Então a consequência... Acabou perdendo a possibilidade de estar, né, como... Do mandato, e perdeu o mandato. Então, assim, é necessário que tanto o candidato como os eleitores observem isso, né? E além do mais, nesse período também é proibido, como sempre foi proibido em qualquer tempo, a compra de votos. Então a gente tem no Código Eleitoral uma sanção penal para aquele que compra voto. Porque se houver alguma situação de compra de voto nesse momento, é perigoso também a pessoa perder o mandato lá na frente com uma ação penal eventual. E a partir já da campanha eleitoral, aí nós temos outro tipo de ação. Nós temos as ações cíveis eleitorais, além das ações penais, né? E em relação à propaganda, as regras elas mudam constantemente, né? A gente sabe que toda eleição tem mais as proibições da eleição passada. As tecnologias vão avançando, né? Vão avançando. Então, assim, continua sendo proibido fake news, continua sendo proibido outdoor, continua sendo proibido essa questão da massificação dos spams. E se a população ela tiver contato com alguma irregularidade, por exemplo, chegou uma mensagem para ela de um pré-candidato pedindo um voto, né, mesmo nesse período que não pode, como que ela pode denunciar essa irregularidade? De que forma que ela pode entrar em contato com os órgãos fiscalizadores? Pois bem, a Justiça Eleitoral ela recebe essas denúncias por meio de um aplicativo chamado Pardal. Esse aplicativo... Ele já existe há uns anos, né? Já existe. O Pardal é um aplicativo muito importante para a Justiça Eleitoral. Só que assim, a Justiça Eleitoral ela faz essa intermediação entre a população e o Ministério Público. Por quê? A Justiça Eleitoral não adianta ir lá no TRE denunciar. Porque se for lá no TRE, a gente vai indicar para ir ao Ministério Público. Porque a Justiça ela não pode receber a denúncia e julgar.
Então, assim, esse aplicativo Pardal, que está disponível tanto na loja da Eagle como da Android, ele disponibiliza lá 2 links, né? Até o dia 15 de agosto, propaganda antecipada, e um link para qualquer outro tipo de lista eleitoral, como a compra de votos que eu falei agora. E lá vai ser direcionado para as ouvidorias do Ministério Público. Caso você não tenha acesso a esse aplicativo Pardal, você pode se deslocar ao Ministério Público Eleitoral. E aí, o que é o Ministério Público Eleitoral? Pode ser tanto o Ministério Público Federal, aqui no São Francisco, como o Ministério Público Eleitoral. Aí fala, mas eu moro no interior, eu tenho que me deslocar na capital para denunciar isso? Não, em hipótese alguma. Geralmente todo município, toda comarca tem um Ministério Público que ele vai receber. E na pior das hipóteses, basta mandar um e-mail para o próprio Ministério Público. Caso seja uma situação de crime eleitoral, como eu disse, compra de votos, ou transporte regular de eleitores, tem a Polícia Federal. Aí você entra em contato com a Polícia Federal e ela vai ver se é o caso. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral não é obrigado a fazer a denúncia, porque a legislação ela é complexa, ela muda o tempo todo. Então, não necessariamente que às vezes o eleitor acha que é um ilícito eleitoral, vai ser. Às vezes era 10 anos atrás, mas hoje não é mais. Hoje em dia, né? E a legislação ela muda muito, né? Sim, e é natural que socorra, né? Porque a sociedade vai mudando e a legislação vai mudando. Então, bom, olha só, população, fiquem atentos, porque a gente estava conversando aqui fora da... Antes de começar a entrevista, muitos casos da população vê uma irregularidade e marcar o TRE, então querer mandar as coisas para o TRE. O TRE ele é um mediador, ele vai encaminhar para o Ministério Público Federal, Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, que são as pessoas responsáveis mesmo por investigar essas possíveis irregularidades, tá certo, gente? Então vamos ficar atentos nessa questão. Muito obrigada pela sua participação, Adnan. A gente vai falar agora com o Raimundinho, para falar um pouco sobre as mudanças, né, nesse pleito eleitoral de 2022, se tem alguma coisa que a população precisa ficar atenta, algum horário diferenciado, se vai ter prioridade para os idosos que no início nos primeiros momentos da manhã, que nem teve nas últimas eleições por conta da pandemia da Covid. A gente sabe que a pandemia não acabou, né, as restrições estão mais leves, mas ainda existem algumas regras que precisam ser, né, levadas em consideração. E como que vai ficar o pleito eleitoral desse ano? O que o eleitor precisa saber antes de votar? Olá, boa tarde, Paola, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha. A principal mudança, né, em relação às eleições de 2020 é o horário, né, será um horário unificado, então vai ser o horário de Brasília de 8 às 17, aqui a gente é uma hora menos, né, então a eleição esse ano vai começar mais cedo, 7 da manhã, e vai até às 4 da tarde. Então, é importante que o eleitor... Tem muitos que deixam para votar à tarde, no último momento, né? Então, esse ano, os portões, né, das escolas, dos locais de votação serão fechados às 4 da tarde, né? Então, é importante o eleitor ficar atento. E quem gosta de votar mais cedo, a votação vai começar às 7 da manhã, né? Então, esse é assim, o principal cenário que muda em relação às eleições de 2020 é em relação ao horário, né? Então é importante ficar atento. E uma outra questão assim também muito importante, que todo ano, né, quando é de manhã, logo já começa os jornalistas de rádio principalmente, eu tenho uma denúncia aqui na sessão tal, eu estou votando, não está aparecendo o meu candidato, né? Eu digitei o número tal, não está aparecendo. Acontece toda eleição, principalmente na eleição geral, quando tem mutos cargos, muitos números, né? Que é o caso desse ano, né? Isso, exatamente. Então, todo ano acontece, o eleitor vai para a sessão, não está com a ordem correta de votação, porque normalmente a pessoa pensa, qual é o cargo mais importante? É presidente, então eu vou começar votando por presidente. Mas não é. A ordem, o presidente é o último na ordem de votação. Então você começa primeiro para deputado federal, com 4 dígitos, né? Depois para deputado estadual com 5 dígitos, depois senador com 3, governador com 2 e presidente com 2. Então o que ocorre muitas vezes é o eleitor chega lá na sessão e digita só 2 números, que ele pensa que vai votar para presidente primeiro. Aí não vai aparecer nenhuma foto, né? Ele vai digitar um número tal, se existe aquele partido, ele vai votar somente para a legenda. Aí ele vai e confirma e não aparece foto nenhuma. Aí ele já vai reclamar, eu estou digitando aqui no meu candidato. Já faz a confusão. Né? Já faz a confusão. Toda eleição é a mesma coisa. Toda eleição eu atendo o telefone, olha, estou aqui na sessão tal, não estou conseguindo votar, não aparece o meu candidato, a urna está fraudada e tal. Sempre, toda eleição acontece isso. Então a gente está alertando, a gente alerta sempre, mas nunca é demais, né?
leve anotado o número dos seus candidatos, leve uma colinha, né, com a ordem correta. São muitos números, né? Então são 4 para o primeiro, 5 para o segundo, mais 3, mais 2, mais 2. Você pode fazer essa confusão lá na hora. Exatamente. Então, e a ordem, às vezes, o servidor da Justiça Eleitoral mesmo não sabe qual é a ordem de votação, né? Às vezes eu pergunto para um ou outro, primeiro é o quê? Né? Para deputado federal ou para deputado estadual? Eu digo, não, né? Para deputado federal primeiro. Então, é importantíssimo isso, até para agilizar, né, a votação, porque é uma votação em tese um pouco mais demorada, porque são 5 cargos, muitos números. Então, importantíssimo, leve a sua colinha com a ordem de votação correta, que você vai votar rapidinho, não vai causar confusão, não vai dizer que seu candidato não está aparecendo lá na urna, né? Então, já evita esse constrangimento. E tem gente ainda que pode pensar que não vou levar anotado porque vai que é contra as regras. Não, gente, a Justiça Eleitoral recomenda que você anote, pegue. Se você tem um santinho, né, aquele do seu candidato, alguma coisa, faça uma anotação atrás, normalmente às vezes vem com aquele númerozinho atrás, né, os blocos para você completar. Faça uma anotação, uma cópia daquilo e leve, que aí você não passa por esse problema. O que não pode é distribuir. Não pode distribuir. Ou então chegar lá no seu colega e falar, olha, esse aqui que eu vou votar, vote nesse. A gente sempre fala. Agora, o seu é o seu, né? Exato, a gente sempre fala, né, a manifestação silenciosa de cada eleitor é permitida, né? Se ele quiser fazer uma camiseta, né? Ele mesmo com o seu dinheiro, com seu, ele próprio pagar uma camiseta com o número do seu candidato, ele pode ir votar tranquilamente com um broche, né? Até com a bandeira ele pode ir. Agora, desde que ele tenha comprado, né? Mandado fazer aquela... Sem ter recebido exatamente, sem ter recebido nada em troca. Então a manifestação silenciosa é permitida no dia da eleição, mas não aglomerar, ou então distribuir santinho, essas coisas não pode. Né? E Raimundinho, uma outra questão. Como que ficou a questão da biometria? Eu lembro que nas últimas eleições estava uma discussão com relação a isso, para o pessoal levar o documento, não levar o documento, por conta de botar o dedo na maquininha, né? E por conta do Covid, estava uma recomendação para que não fosse, né, utilizada a biometria. Como é que ficou essa questão esse ano? Independente da biometria, a gente sempre orienta a levar um documento, porque quem tem o e-título, quem tem a biometria no e-título, já tem a foto no e-título. Então, ele pode apresentar lá para o mesário. Pelo celular, né? Pelo celular, apresentar o celular, que aquilo ali substitui o documento, vale como documento, desde que ele tenha a biometria, porque tem a foto. Certo. Agora, esse ano, na eleição passada não teve biometria, porque a gente estava no auge da pandemia, né? Então, não foi coletada a biometria. Esse ano, tudo indica que o TSE vai ser híbrido, né? Então, quem tem biometria vai poder, né, se identificar pelo meio biométrico, e quem não tem vai poder votar normalmente sem... muitas pessoas... Teve até uma notícia falsa aí, uma fake news que circulou, que quem não tinha biometria não ia poder votar, mas isso é mentira, né? Tá rolando muita fake news, né? É o que eu quero fazer vocês voltem aqui pra gente fazer um programa só sobre fake news. Pra gente falar sobre os principais casos de fake news, pra gente desmistificar essas informações falsas pra população. E uma delas era essa, né? Que quem não tem biometria não vai poder votar nas eleições de 2022. Não tem essa, isso aí não existe, né? Quem não tem, porque durante esse período todo, desde 2020, a biometria não está sendo coletada, né? Então, essas pessoas que fizeram o título nesse período não têm biometria, né? A biometria, então ela vai poder votar normalmente. Então, nessa eleição vai ser híbrido. Umas pessoas que têm biometria vão poder se identificar, e quem não tem, só com o documento. Se a situação ficar de novo pandêmica, aquela situação... A gente está vendo que está tendo novos surtos aqui. Se houver um surto, né, cada eleição, aí vai ser realmente sem biometria. O Justiça Eleitoral está atento a esse contexto da saúde. As informações, né? O indicativo é que seja híbrido, mas a qualquer momento, né, as coisas podem mudar de figura, né? Deus queira que não mude. Vamos torcer para que não. Eu espero que seja híbrido. E, Raimundinho, também para complementar sobre esse bate-papo que a gente está tendo aqui sobre as eleições, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto voluntário, que é o mesário voluntário, né? Como é que a população pode participar desse programa? Como que ele funciona? Você pode falar um pouquinho para a gente? É importantíssimo, né? Sem o mesário a gente não tem como fazer eleição. Vão ser em torno de 5 mil mesários que a gente vai precisar para essa eleição. Né? Já estão abertas as inscrições, pode acessar o site no www.tre-rr.jus.br. A matéria principal que tem lá é Seja Mesário, né? Então você clica, quando você clica na matéria já vai ter um formulário para preencher, aí você preenche o formulário e já vai estar apto a trabalhar nas eleições. Aí a
a zona eleitoral vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para confirmar seus dados, o local que você vai atuar. Mas é importantíssimo. Quanto mais pessoas voluntárias trabalham, porque existe aquela convocação que é obrigada, né? Mas o nosso objetivo é assim, reduzir cada vez mais essa convocação obrigatória para voluntários. Querem, né, exatamente, porque você trabalhar obrigado é complicado, né? Quando é convocado, a pessoa é obrigada a ir trabalhar, mas o interessante é que seja voluntário. E no momento que a gente está vivendo, que se questiona a urna eletrônica, né? Uma série de fake news sem ter comprovação nenhuma, né? A urna eletrônica tem 26 anos aí, nunca teve nada comprovado sobre a votação eletrônica, né? Existem várias auditorias, né? As pessoas sempre dizem, a urna eletrônica não é auditável. Claro que ela é, né? Existem muitas formas dela ser auditada, inclusive no dia da eleição existe um processo de auditoria da votação eletrônica que é feita no mesmo horário da votação, né? Vai ser transmitida pelo YouTube, né? Para todas as pessoas acompanharem. Todas as pessoas são convidadas também a participar da carga e lacre das urnas eletrônicas. São vários processos que existem, que a gente pra divulga, garantir, né, exatamente, participação da sociedade. Então o mesário voluntário, é interessante também que ele participe, porque ele na prática, ele vê como que vai funcionar, o que é a zerésima, né? Vê que a urna não é conectada à internet, vê que antes de começar a votação, imprime ali um documento para dizer que não tem nenhum voto na urna. E esse ano, né, ainda bem que eu falei nisso, esse ano vai ter um diferencial, que toda eleição a gente só coloca na porta da sessão o boletim de urna, que tem o voto de cada candidato, né? Esse ano não, esse ano a gente vai colocar a zerésima também na porta de cada sessão. Então a gente vai imprimir, antes de começar a eleição, imprime a zerésima na urna eletrônica, a gente vai fixar na porta da sessão e no final o boletim de urna com o voto de cada candidato, né? Então, em municípios pequenos, a gente até fala, né, que em municípios pequenos que tem poucas sessões eleitorais, eles sabem quem foi eleito antes da gente divulgar. É verdade. Porque eles vão em cada sessão eleitoral ver o número de votos de cada candidato, somam. Tem uma equipe, né? Cada um tem um representante. Em cada sessão tem um fiscal de partido também. Tem o QR Code no boletim de urna, então ele lê lá rapidinho o QR Code, manda para a central, eles descobrem quem foi eleito antes da gente divulgar. Imagine se tivesse fraude e desse deu um voto de diferença. Nunca houve isso, né? Eles sempre fazem essa verificação antes da gente divulgar e sempre bate, né? Porque é um processo com toda a lisura, né, com toda a transparência possível. Então a gente convida as pessoas a serem voluntárias para elas descobrirem como é mesmo na prática. Se você tem alguma dúvida, né, nesse processo eleitoral, exatamente. Né, faça essa inscrição, né, seja voluntário e tem muitos benefícios, né? Eu não falei dos benefícios. Você, por exemplo, esse ano é a primeira vez que quem se voluntariar para ser mesário, aqui tem vários concursos, né? Sim. Então tem isenção na taxa de concurso público. Olha aí, gente. Então, estadual, concurso público estadual. Então, todos os concursos públicos que você se inscrever, que forem concursos estaduais, você não vai pagar a taxa de inscrição. Então, isso aí já é uma boa vantagem, né? Quem é servidor público ou de empresa privada, a cada dia trabalhado tem 2 dias de folga, né? Então, um treinamento também, o dia de treinamento vale por 2 dias, o primeiro turno 2 dias e o segundo turno 2 dias. Então só aí já são 6 dias de folga. Né? Gente interessante, começando a se interessar já. Então tem isenção em taxa de concurso, tem dias de folga. O auxílio alimentação que você recebe no dia também, eu acho que esse ano vai ser R$45. Enfim, e você participar, né, do processo e ver como é que é para realmente não ficar espalhando notícias falsas aí, você saber realmente como é que funciona, é importantíssimo. Então, a participação do mesário. Então, e se você nunca foi mesário, tem um treinamento, né, específico, capacitação. Para tudo tem uma primeira vez, gente. Exatamente. Então, se você nunca foi mesário, ou se você já foi, né, participe dessas eleições aí. As inscrições estão abertas e acho que vão até agosto, mais ou menos, até final de agosto. E qualquer coisa é só entrar no site do TRE, www.tre-re.jus.br. Olha aí, gente, pronto. Aí vocês podem buscar mais informações, se vocês tiverem algumas outras dúvidas. Vocês podem mandar pra gente aqui também no Fiscalize Conta. A gente agradece a participação de vocês, está acabando o nosso tempo. Adina, Raimundo, se vocês tiverem alguma consideração final para fazer.
Agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de falar, né? Aqui a Justiça Eleitoral está à disposição, nós temos os meios adequados, né? E essa questão do mesário, que o Raimundinho falou, é muito importante também para o sucesso das eleições, né? Eu também treino mesários, eu sempre falo que, além do eleitor, o mesário é aquele outro sustento nosso, né? É aquele que está ali à frente, está trabalhando, e graças a Deus nós temos mesários competentíssimos, todos muito dedicados. Olha aí, é ótimo, gente. Agradecer o espaço, né, Paula, e dizer que para sempre seguir informações oficiais, né? Nós temos os nossos canais nas redes sociais, é só digitar TRE Roraima, temos Instagram, Facebook, Twitter, o YouTube, a gente está produzindo alguns vídeos, inclusive a gente fez com a Adnan o que pode e o que não pode, pré-candidatos, o que pode e o que não pode nesse período eleitoral, né? Você pode ir lá no nosso YouTube, no TRE Roraima, que tem um programa específico só tratando desse assunto, e outros temas também que a gente está abordando. Até as eleições a gente vai produzir muito material, então se você tem alguma dúvida, nos siga nas redes sociais TRE Roraima, Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube. Olha aí, gente, dá para ficar bastante informado com relação ao pleito deste ano. O Fiscalize Contas está ficando por aqui. A gente reitera que qualquer denúncia sobre irregularidades, a população pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 984069648 ou para o e-mail denunciaaqui@mpc.rr.gov.br. Você também pode seguir o MPC Roraima nas nossas redes sociais e ficar por dentro da nossa atuação no Instagram. Nosso perfil é @MPC Roraima. Não esqueçam, todas as quintas-feiras, a partir de 12h30, na Rádio Folha FM 100.3, tem o Fiscalize Conta. Hoje, com a apresentação de Paola Carvalho, a equipe da Asconda do MPC, está todo mundo reunido para realizar a nossa arraial, que vai acontecer mais tarde para os servidores. Então, eu queria mandar um beijo para o Luan, para a Leila, para a Ana, a Laura, a Joana, Ítalo e Matheus, e o Lucas, que está aqui comigo fazendo a transmissão ao vivo. O pessoal está trabalhando lá, pintando e montando bandeirinha, um monte de coisa para a gente ter uma festa para os servidores do MPC daqui a pouco. Muito obrigada, gente. Cuidem-se e até semana que vem. Porque a gente não tem lá no TRE. Vai mesmo. É da nossa conta. Mande a sua denúncia para o Faz WhatsApp isso 10 anos. 9406-4648. Teve uma... Será que foi no Como é que foi isso daqui? Foi a Aspa. Fiscaliza e conta. Lá embaixo. Foi lá embaixo. Nem tinha garagem. Nem tinha. Lojas Perino informa a hora certa. 1 e 2. Oferecimento lá Certinho. O que falta Beleza, na sua Paulo. casa, Só tirar uma você foto. encontra aqui. Vamos tirar só uma foto. A rádio das pessoas que amam Roraima. Conseguiu? Folha FM. Como é que eu Folha compartilho? FM. Com você em todos os momentos.